Olá, alunos do sexto ano. Para aqueles que não entenderam a atividade matemática de circunferência, vou falar um pouquinho sobre ela para poder vocês conseguirem desenvolver as questões. Eu vou usar a tela do computador e só vou explicar, não vou ficar fazendo manualmente. Depois na correção faço eles manualmente para poder ficar a correção para vocês. Então a circunferência, quando se trata de uma circunferência, ela possui lados infinitos. Por que lados infinitos? Porque ela não tem determinação de lado, que nem o quadrado, o retângulo, você consegue determinar que é o lado menor, lado maior. Já na circunferência, ela é redondinha. Então, quer dizer, ela tem infinitos pontos ligados em forma de círculo. Ela tem 360 graus que dá a circunferência. Mas como que eu calculo, então, o perímetro de uma circunferência se eu não sei os lados? Porque quando você fala para calcular perímetro, você logo imagina a soma de todos os lados. Mas se ela tem lados infinitos, como que eu faço para calcular esse lado? É bem simples a fórmula. Se você souber essa fórmula, você sempre vai conseguir fazer. Então, qual que é a fórmula do perímetro da circunferência? É 2 vezes π vezes o raio vai ter o perímetro. Então, 2 vezes o π vezes o raio, ou 2 vezes πr, você tem o comprimento da circunferência. Mas quanto que vale π? Π é uma constante que vocês vão ver daqui para frente sempre. Não importa o que aconteça, vai aparecer π. Então, π sempre vai ser representado com esse símbolozinho aqui. Ó. Esse símbolo aqui representa π. π é aproximadamente 3,14. Se o exercício não citar para você o π, você vai deixar ele sem mexer. Então, se fosse colocar, então ficaria 2 vezes o raio, se o raio fosse 3 metros. Se o raio é 3 metros, 2 vezes 3, 6. 6 vezes π, pronto, você já está com o perímetro. Se eu não te dei o valor de π. A gente, vocês, né, que estão no sexto ano, vocês vão usar 3,14 para π, porque π é um número complexo, ele não tem um final. Você pode fazer a divisão infinitamente, nunca vai chegar ao final dele, nunca vai conseguir fazer uma divisão e chegar num número final. E ele não tem uma constante. Vocês vão ver a questão de números irracionais no sétimo ano, aí vocês vão entender a questão do π. Mas por enquanto vocês só vão trabalhar com 3,14, que é só 2 casas decimais que vocês já estão acostumados. Então, como que é o perímetro? Perímetro é sempre 2 vezes o raio vezes π. O que é o raio? O raio é um segmento de reta que sai do centro da circunferência e tem a mesma distância para qualquer ponto que eu ligar na borda da circunferência. Que nem na bicicleta. A bicicleta tem raio, não tem raio? Então, a bicicleta tem um raio. O raio representa o comprimento que sai do eixo da bicicleta até o aro da bicicleta. Então, é um raio. Se eu fosse aqui falar para vocês qual que é o diâmetro é quando você corta ele fora. Então, é 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. Só que o raio é sempre do centro, que seria o eixo da bicicleta, até o aro da bicicleta. Então, o comprimento é 2 vezes π vezes raio. Isso daí é o perímetro. É só para calcular o que você precisa para calcular qualquer coisa de uma circunferência. O principal que você tem que saber para vocês que estão iniciando é o raio. Sabendo o raio, eu sei o comprimento da circunferência e sei também a área da circunferência. Mas como é que eu calculo a área? A área é sempre, não importa o que aconteça, π vezes r ao quadrado. Então, raio ao quadrado. Então, eu tenho o π, que é a constante, vezes o raio ao quadrado. Se o raio fosse 3, vamos colocar o raio que está aqui mesmo. Então, ó, eu coloquei a circunferência de cima. Deixa eu subir aqui a tela. A circunferência de cima do exemplo. Qual é a área e o perímetro de uma praça com formato circular com raio de 20 metros? Então, o raio é 20 metros. Se eu tenho raio, eu tenho todas as informações que eu preciso.
Essa praça tem o formato de circunferência. Então, para calcular a área, basta multiplicar. Ó. A área é igual a π vezes raio ao quadrado. Quanto que vale o raio? 20. Então, 20 ao quadrado. Vezes π. A área é igual. 20 ao quadrado é 400. 400 vezes 3,14. A área é 1.256. O perímetro, como é que eu faço? Utiliza a fórmula também. A única coisa que muda na fórmula que vai ser 2 vezes o raio vezes o π. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 20 vezes π. Então, 2 vezes 20, 40. 40 vezes 3,14, 125,6 metros. Esse é o comprimento. Se eu fosse fazer a volta completa nessa praça, eu estaria andando 126,6 metros. Não importa o que aconteça. Então, exercício 1, só está pedindo para você calcular o raio da circunferência. O exercício 2 também está pedindo para calcular o raio e pedindo para calcular o perímetro e a área da circunferência. O exercício 3 eu só misturei um pouquinho para vocês poderem relembrar o anterior e junto com a circunferência. Então, calcule a área das figuras abaixo. Tem um retângulo, um triângulo, um quadrado. Oi, eu tirei a circunferência. Oi, tá, mas faz esses aí. Aí o exercício 4, calcular o perímetro. Aqui, ó, tá pedindo só o perímetro do retângulo e da circunferência. Exercício 5, determine a área de uma piscina circular. Só pedi a área, não pedi nem volume, nada, só a área. Aí coloquei para vocês uma ampliação que é para ser feita. Quando eu coloco ampliação, muita gente está fazendo errado. Ó. Um retângulo com lado menor 3 e lado maior 5. Amplie 2 vezes, então eu tenho que dobrar o valor do lado menor e dobrar o valor do lado maior e representar aqui dentro desse espaço. Era só isso para fazer, teve gente que estava fazendo errado. Então, quando eu falo que é para você ampliar 2 vezes, tem que aumentar 2 vezes o lado menor e 2 vezes o lado maior. Ok? Qualquer dúvida, continue entrando em contato, que eu vou tirando as dúvidas sempre que possível. Ok? Obrigado.